disciplinado aqui ou no milênio. Você fica assim, gente, como é que bate assim? A facilidade. Então, quem foi sabe o que eu vou dizer. Foram 4, 5 dias que mudaram as nossas vidas. Foi fantástico o que nós vivemos, aprendemos. E agora vamos botar em prática. Então, essa semana é uma semana bem corrida. Hoje estamos aqui, sexta-feira tem conexão aqui na igreja de Curicica. Pastor, o que é a conexão? Conexão é o culto jovem da igreja. Começa às 8 horas da noite. Nós vamos estar aqui em Curicica essa semana. Se você quiser sentar numa cadeira, tem que chegar cedo. Nós somos mais de 400 jovens ali. Então, assim, não tem o que fazer, não tem como sentar. A maioria senta no chão. Então, assim, é surreal o que Deus tem feito. Toda semana, 20, 30, 35 pessoas voltando para Jesus. Então, assim, tem sido sobrenatural o que temos vivido. Sexta-feira. E no domingo eu estou em Curicica. E nós temos culto 11 horas da manhã em Curicica, 18 horas na noite de Curicica. E nós temos culto às 18 horas lá em Guaratiba. Essa semana aqui em Curicica, eu posso falar o que eu vou ministrar, né? Eu vou estar ministrando uma palavra chamada crucificando o idiota que há em mim. Não. Sabe o que é? Porque é para o cara que não quer evangelho, não vem. Fica em casa. Ai, eu sou um idiota. Já se perguntou, já sabe, irmão. Você já perguntou se tem algum idiota em você, já sabe que tem. Então, irmão, agora vai que eu vou mostrar isso na Bíblia. Eu vou provar na Bíblia que existe um idiota a ser crucificado. Textualmente falando. Para você não achar, pastor inventou da cabeça. Não, está no texto. Vou provar no texto. Então, assim, anima, domingo, 11 horas 18. Você é o nosso convidado. Se conhece algum idiota, leva. Fala assim, eu vou te levar no local. Lá você vai descobrir o porquê que eu escolhi você para ir comigo. Não dá o nome do culto não, que ele pode ficar chateado. Em nome de Jesus. Vou dar dízimo e oferta no final. 11 horas da manhã e 18 horas da noite aqui em Curicica. Em nome de Jesus. E conexão essa semana. Se você é jovem, eu tenho espírito jovem igual o pastor. Conexão é aquele negócio que a gente vai... Irmão, se eu sou livre aqui, você imagina conexão. É loucura, irmão. Então... E agora perdeu conexão, não tem o que fazer, né? Porque a gente trouxe conexão apenas para 21 dias. A cada 21 dias. Pastor, por quê? Porque a gente estava ganhando muita gente não dando conta de cuidar. Ô, pastor, como assim? Mas não é bom ganhar gente? Nós temos um lema nessa igreja. Nós não queremos pessoas que nós não conseguimos cuidar. Se não é para ser cuidado, vai procurar outra igreja, irmão. Por quê? Porque aqui a gente quer cuidar das pessoas. Então, toda vez que a gente ganhava uma galera, 15 dias depois vinha mais 20. Aí você ficava assim, como é que eu dou conta de mais 20? 15 dias depois, mais 20. 15 dias depois, mais 30. Então, vamos parar tudo. Paramos todo o processo da igreja de ganhar pessoas para que a gente possa cuidar de todo mundo. Pastor, eu nunca vi isso na vida. É porque você nunca esteve numa igreja que se preocupe com pessoas. Estão preocupados, entenda. Igreja não é local cheio de gente. Igreja é local, gente cheia de... Amém? Amém? O nosso objetivo é o apóstolo Paulo. E outra vez, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Se Cristo não for formado em você, para mim não serve. Pastor, você sabe esperar? Sei, eu sou longânimo. Você vai ser disciplinado, você vai sofrer. Eu sei esperar isso tudo. Até você abrir os braços e falar, eu quero agora, me ajuda. Eu falo assim, agora chegou no ponto. Amém? Acabou os avisos, né? Acabou? Falei demais já, né? Vamos pro texto de hoje. Lucas 15. Ouso te falar que essa parábola é a parábola que eu mais preguei errado na minha vida. Pergunta. Primeiro que o texto já está errado, porque você conhece o texto de Lucas 15, verso 11, como a parábola do filho, e já está errado por aí. Pergunta. Porque aquele pai não tinha um filho desviado, ele tinha 2 filhos desviados. Então seria a parábola dos filhos pródigos ou a parábola do pai que ama, né? Poderíamos dar outro nome. Mas um filho pródigo não, ele tinha 2. Um desviado que foi embora e um desviado que ficou. E tem um outro problema. Por que eu preguei essa parábola? Você consegue me acompanhar, filho? Consegue. É que eu tô sentindo que hoje vai ser um dia duro. Eu preciso dar uma acalmada no povo, entendeu? Yuri é uma figura, rapaz. Ai, Senhor, converte ele em nome de Jesus. Presta atenção. E por que eu preguei errado? Além disso, o que eu pregava? É que Deus tem misericórdia dos retardados, irmão. E eu tô falando de mim. O que eu pregava? Eu pegava essa parábola. Querido, e você que está fora da presença de Deus, quem quer confessar Jesus? E eu pregava uma parábola de salvação.
E aí vinham 50 pessoas para confessar Jesus. Porque você é o filho pródigo. Opa! Essa parábola não é para quem vai ser salvo. Porque essa parábola não é de salvação. Essa palavra é uma parábola de reino. Pergunta: por quê? Porque a salvação você confessa e entrou. Você creu. Amém? O reino não. Aqui está dizendo que um pai tinha 2. Existe alguém que é filho que não seja salvo? Então já não é uma palavra de salvação. O texto já está dizendo para pessoas que já são salvas. O segundo, que a parábola envolve um pai, envolve uma herança. Herança é sobre reino. Envolve uma casa, envolve um filho, envolve perda de uma herança, envolve vestes. Logo, nunca poderia ser pregada literalmente, senão pela misericórdia do Senhor, para que pessoas fossem salvas. Essa é uma parábola para a igreja. Uma igreja que estava na casa de um pai, pegou a herança e saiu para gastar com prostituta. Você conhece alguém assim? Não, né? Você conhece alguém que foi para a igreja, Deus começou a abençoar, ele começou a gastar com o que não deve? Essa é a parábola para isso. Então vamos para ela, Lucas 15. Lucas 15, verso de número 11. Eu vou ler só alguns versículos e a gente segue. Um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? E o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá parte dos bens que me pertence. E repartiu por eles a fazenda. Verso de número 25. Depois a gente volta. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando dos céus, perguntou o que era aquilo e disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ó Deus, obrigado por hoje, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela sua misericórdia. Que seja um dia sobrenatural. Nós não queremos encontrar um texto, nós queremos encontrar a sua vida. Nós não queremos encontrar um local para a gente ficar mais inteligente. Nós queremos encontrar a sua vida, Senhor. Que o Senhor possa ministrar conosco. Revela-se a nós. Nós queremos conhecer melhor, Deus. Para honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. E antes de voltar para o texto, a grande pergunta dessa noite não é se você é filho de Deus. Se é filho de Deus, diga amém. Pronto, acabou. Você crê que Jesus morreu, ressuscitou para te dar uma vida de abundância? Pronto, acabou. Você é filho de Deus, acabou. Eu não deveria mais discutir se você é filho. E nem deveria discutir se você está salvo. Ô pastor, eu sou filho e não posso ir para o inferno? Você é filho de Deus? Diga amém. Quem tem filhos aqui? Diga. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Pronto, aqui, Elaine. É membro da igreja, posso falar. Vou imaginar que o Patrick desviou muito. Muito. Ele agora fuma maconha, se droga, dá tapa na sua cara. Não, calma, gente, calma. Depois eu repreendo. Calma. O pessoal já começou a se ofender ali atrás, né? Ele entrou com uma arma, tentou te dar um tiro. Tá vendendo droga esse menino. Vou piorar mais não, acho que tá bom, né? A pergunta, você como mãe, mandaria ele pro inferno? E por que a gente acha que Deus faria isso? Se a palavra vai dizer que vocês pais, que são maus pais, conseguem dar boas dadas a vossos filhos, quanto mais eu que sou um bom pai. Se você é pai e não mandaria um filho para o inferno, como é que a igreja prega que Deus manda filho para o inferno? Então, se você acreditar nisso, você vai ter que inverter o texto. Vai ter que dizer que Deus é o mau pai e você é o bom pai. Essa possibilidade não existe. Pastor, por que tem um problema? É porque a igreja não sabe pregar sobre reino. Então ela confunde salvação e reino, porque para isso é a mesma coisa. Tem crente de 10, 15 anos dentro da igreja que nunca estou falando de tribulação, milênio, não sabe para que serve Apocalipse, porque eles têm aquelas regrinhas. 10 maneiras de você ser um bom marido. 10 maneiras de você viver não sei o quê. Rapaz, no dia que Jesus voltar, ele vai falar assim: irmão, eu quero saber onde é que está escrito aqui as 10 maneiras de ser um bom crente. Respira. Fala assim: deu ruim hoje. Por quê? Porque isso não é evangelho. Não é, nunca foi e nunca será. Então a pergunta de hoje não é se eu sou filho. A pergunta de hoje é se eu vivo como filho. Se eu me posicionei como filho. O problema é que nós temos uma geração que mudou falas, mudou roupa, mas não mudou filiação por dentro.
Ele declara que é filho de Deus, mas se comporta como escravo. O que nós precisamos fazer é viver na identidade do filho. Eu deixei uma palavra para esse domingo, e o pastor Ronaldo adiantou ela no seminário, quando ele falou que a gente não tem que viver a fé no filho, mas a fé do filho de Deus. Eu não tenho que me comportar na fé no filho, porque isso é um estágio inicial. Eu tenho fé no filho, eu creio no filho de Deus e eu sou salvo pelo filho de Deus, amém? Mas eu tenho que transladar da fé no filho para a mesma fé do filho. Eu preciso operar na terra com a fé que Jesus tinha e não só com a fé nele. Se você não pegar isso, irmão, vai dar ruim hoje muito. Eu não tenho que operar na terra como um filho de Deus, mas posicionado no filho de Deus. Porque quando nós andarmos, as pessoas têm que nos confundir, como confundiram os apóstolos. Por que é cristão? Porque eles se pareciam com Jesus. Você nunca se perguntou? Ai, Senhor. Um dia, Judas foi entregar Jesus. Jesus era um homem conhecido, sim ou não? Sim ou não? Então você está afirmando que por onde Jesus passava, todo mundo conhecia ele, sim ou não? Jesus era perseguido, sim ou não? Aí Jesus falou assim, vamos lá entregar ele, só que eu vou ter que dar um beijo nele, para você saber que é ele. Por quê? Porque era todo mundo igual. Você não pegou. Essa é a igreja que precisaria ser igual ao filho, ser confundido com ele. Não viu Pedro depois sentado? Pedro não falou nada, não declarou nada. Viram para ele e falaram assim, ué, você não é um deles? Você não pegou, irmão. Tinha uma galera ali. Olharam Pedro falando, você é igual a ele. Você respirou, eu vi ele. A pergunta essa noite é, e se te olharem, com quem você está parecendo? Lembra que esse Pedro não tinha o Espírito Santo ainda não. Ou seja, nós estamos falando de pessoa, estamos falando de um Pedro que negou Jesus, mas parecia com ele. Mas tem uma igreja que tem Jesus dentro, mas não parece. Como é que faz isso hoje? Mas sabe por quê? Porque a gente está ensinando coisa errada na igreja. Cadê Cristo na igreja? Eu estou ensinando você a olhar para o dinheiro, estou ensinando você a olhar para o demônio, estou ensinando você a olhar para a cor interior, estou ensinando você a olhar para a religiosidade. Você vai parecer com isso tudo, porque tudo aquilo que você contempla, você se transforma. Respira. Essa noite nós temos que sair daqui posicionados no Filho. Deus não tem muitos filhos, Deus tem um Filho. Nós aqui na igreja chamamos do Filho corporativo de Deus. Pastor, por quê? Irmão, porque Jesus morreu, está à destra de Deus, e a palavra dizer que Ele é se Ele é o cabeça, nós somos são dois filhos ou um filho só? Só que é um filho corporativo, formado pelo cabeça e pelo corpo. A questão é, a imagem está onde? No cabeça. E quando olham para a igreja, vê o quê? O corpo. Ficou difícil. Porque aí, o corpo deveria aparecer com cabeça, mas o corpo está aparecendo em qualquer coisa, menos com cabeça. Eu vou falar assim, essa é a introdução. Se não aguentar, é melhor sair. Pastor, como é que manda as pessoas saírem? Irmão, é melhor do que sofrer o resto da vida. Então agora, eu tenho um filho. Olha o versículo 15. 15. Bota pra mim, Thay, por favor. Quem tá aí? A Tainara ou a Lidiane? Tainara. Foi mais rápida? Ainda é a Tainara ainda. 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar com porcos, e desejava encher seu estômago com as bolotas que os corpos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando a si disse, quantos servos de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele queria comer como quem comia? Os escravos. Lembra, toda vez que você vê a palavra servo na Bíblia, significa escravo. Um filho falando, irmão, eu estou desejoso de comer como os escravos do meu pai. Olha que nível de degradação. Esse filho queria comer como os escravos comiam. Passou, tá servo. É só ler direito, irmão. Servo é escravo. Um filho querendo comer como escravo, e o outro sem consideração nenhuma com o pai, porque o outro é fantástico, porque ele fala assim, 30, vindo porém esse seu filho que desperdiçou teus bens com as meretrizes, matasse o bezerro cevado, e lhe disse, filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas me são
Você está comendo, querendo comer um bezerro. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Filho, tu tá sempre comigo. Essa é a igreja evangélica que vem para culto buscar coisas. E Deus falando, cadê eu? Você tá comigo, tá querendo buscar o quê? O dia que você entender que eu sou tudo, você para de buscar as coisas. Nós vamos parar até hoje. Buscar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. E Deus falando, tu estás sempre comigo. A pergunta é, você quer desfrutar de coisa ou desfrutar de um pai? O problema é que nós temos uma igreja que está sendo levada a desfrutar de coisas. Você tem que ter um carro melhor, uma casa melhor, um corpo melhor, uma família melhor, uma roupa melhor. E Deus falando, tu estás sempre comigo. Sabe qual é o problema? A gente está tão acostumado com a pregação humanista que a gente acha depois que ela é normal. Posso falar? Se você está vendo isso, foge desse lugar. Foge. Porque ele vai te levar a tudo, menos ser conformado a Cristo. Pastor, que isso, pastor? Irmão. Sabe por quê? Porque isso não é evangelho. Um evangelho que te faz buscar qualquer tipo de coisa que não seja Cristo, eu estou afirmando, isso não é evangelho. Não é. Pastor, que isso, pastor? É sério? Irmão. Porque nós estamos criando e levantando os filhos com cabeça de escravo. Porque por filho escravo não importa a intimidade com o pai. Porque ele murmura como escravo. E como a igreja nos ensinou que a verdadeira abundância ela começa no espírito, nós começamos a buscar coisas. Nós começamos a achar que felicidade é ter um bom emprego. Felicidade é ter um bom trabalho, uma boa família, um bom casamento, um bom marido, uma boa esposa, uma boa empresa, um corpo saudável. Eu tô tão triste, vou comprar alguma coisa. Isso é o demônio, irmão. Quem nunca estou isso? Tô mentindo? Não. Me deixa no shopping com um cartão que eu fico feliz. O que é isso? Alguém que não contou Cristo. Não que as pessoas não possam comprar o que elas querem, mas a minha felicidade não está em coisas. Não consigo comprar uma blusa e ficar feliz, irmão. Não consigo, não está em mim. Por quê? Porque não consigo achar alegria nisso. Entenda, Deus vai te dar dinheiro para você desfrutar e eu não tenho problema com isso. O que eu estou dizendo é que você não vai encontrar alegria nisso, sabe por quê? Porque um dia você vai descobrir que isso não vai te bastar. Você vai trocar uma roupa por outra, um carro por outra. Tem gente que entendeu isso tão mal que troca até uma mulher por outra. Ainda diz que é evangelho. Cansei de escutar pessoas. Deus falou para eu trocar de mulher. Eu falei, gente. O Satanás. Irmão, se tem uma coisa que essa casa aqui faz, irmão, nós vamos lutar pelos casamentos até o fim, irmão. Irmão, eu vou brigar com você, vou ficar de mal com você, mas um dia eu sei que você volta. Porque tá difícil alguém que lute por casamento hoje, irmão. Alguém acredite nisso. Acredite é ótimo, né? É pra você ver de onde eu vim. Pastor, como assim é? A falta de uma vida com qualidade com Deus me fez buscar plenitude em coisas. O que o Adão perdeu no jardim? Ao pecar, o que Adão perdeu? Aí você vai falar, o Adão perdeu a salvação, o Adão perdeu o céu. É muito mais sério que isso. Pergunta. O que o Adão perdeu? O Adão perdeu um direito de se relacionar como filho com Deus. O Adão perdeu o direito de ter uma intimidade de pai para filho. Não, pastor. Adão perdeu o direito de se relacionar com Deus. Mentira. Todo o Velho Testamento ele está marcado com uma relação entre Deus e homem. Todo. Quem falou a Abraão? Quem falou a Abraão? Quem falou a Noé? Quem falou a Moisés? Quem falou com Jeremias? Quem falou com Jonas? Então acabou a relação com Deus? Eu sei que é isso que você aprendeu, mas um pouquinho de raciocínio você vê que é mentira. O homem não perdeu a relação com Deus. Tanto que o Adão pecou e quem veio no jardim? Mentira. A voz de Deus.
Pastor, que isso, pastor? Vamos ler a Bíblia, então, vamos lá. Eu não gosto de você sair enganado. Não gosto, não. Irmão, eu tenho um problema com engano. Gênesis 3. Verso 8. Consegue colocar aqui, filha? Ok, aí tu tá... Essa menina deve estar lenta em alguma coisa em casa, porque aqui ela tá rápida. Ela nunca foi assim. Vou te responder não, Raíza. Vou não. Eu não sei como é que o Bruno aguenta a Raíza, não sei. Eu não aguento, não sei como o Bruno aguenta. Eu acho que ele não aguenta. Amaga essa voz, imagina essa voz. O Bruno não pode fazer nada pra gestar essa mulher. Você imagina nada! Essa voz horrorosa, irmão. Tem gente que até vai murmurar, Deus deve... A Raíza não pode ser murmuradora, porque o dia que ela murmurar, você vê um raio. Deus fala, eu não aguento isso não, aí não. É por isso que ela não é murmuradora, porque sabe que Deus fulmina com essa voz. Deus, por que você... Imagina, irmão, que coisa horrorosa. Gênesis 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que... Você fez faculdade? Diga amém. Tem algum professor de português aqui? Não? Então eu falo o que eu quiser, não tem problema. É bom quando não tem, que a gente fala qualquer coisa. Ó, e ouviram a voz do Senhor Deus. Existe uma coisa chamada português que existe sujeito da frase. Aqui tem professor aqui. Quem é o sujeito da frase? Deus? Não. O sujeito da frase é: e ouviram a voz do Senhor Deus. Quem passeava no jardim? A voz. Ô pastor, como é que voz passeia? É porque você não deu o texto de João. Porque no princípio era o... Quem era o verbo? Cristo. Quem veio no jardim? Você podia ir embora com essa, depois pregar para as pessoas que você conhece. Ah, vamos voltar. Então a voz passeava. Então entenda, o Adão estava santo ou em pecado? Em pecado. Deus veio ou não veio? Veio. Então que história é essa que Deus não vem quando o homem está em pecado? Que Deus não queria se relacionar com o homem. O que o Adão perdeu foi o direito da vida eterna. E o que o Adão perdeu foi o direito de se relacionar com Deus de pai para filho, ou de filho para pai, para ficar na... Isso que ele perdeu. E sabe qual é o problema? É que nós temos uma igreja salvando pessoas, mas não ensinando um relacionamento de filho para pai. E é por isso que eu preguei semana passada. Se você não veio, assista. Que talvez, e só talvez, para se relacionar com Deus como pai, talvez você vai ter que te esquecer tudo que te ensinaram sobre Deus. Porque talvez não vai condizer com o seu relacionamento com Deus, que é pai. Porque ele é pai, mas é rei. Ele é pai, mas é Deus. Ele é pai, mas é justo. Ele é pai. Ele é pai. Ele é pai. O problema é que agora, mesmo reconciliado com Deus, eu vivo uma vida como se isso não existisse. Irmão, quanto crente, se você conhece algum, não aponta não. Ai, acho que eu tomei uma seta. Oi? Fizeram um trabalho pra minha vida. Que trabalho, irmão? É emprego novo? Não, pastor, fizeram um trabalho. Que trabalho fizeram na sua vida, irmão? Você está preocupado com o trabalho? Você está de brincadeira. Eu não sabia que o diabo ia além da cruz. Se você está tomando certo, eu tenho uma pergunta para você. Você não está crucificado com Cristo, porque crucificado com Ele, ressuscitado com Ele, o diabo não pode para aquele lado. Agora, se você está com medo de trabalho, ouça dizer que o seu problema não é com o diabo, é com Deus que quer crucificar e você continua vivo. Porque até o ladrão da cruz quis andar com ele, mas você está querendo andar longe. O problema é que a gente ensinou a igreja, né? A musiquinha do irmão que precisa se converter. É aquela musiquinha que fala que a gente precisa andar aos pés da cruz, né? Não, irmão, tá amarrado, não quero o pé da cruz, não. Tá louco, irmão? Eu quero estar crucificado com ele, ressuscitado com ele. Aos pés da cruz, alguém que nem crucificado foi. E tô eu cantando. Aos pés da cruz. Aos pés da cruz tá amarrado, irmão. Vai se converter. Tu não vergonha essa tua cara. Deixa eu pregar um prego na sua mão. Prego no seu pé. Pastor, que isso, pastor? Ei, irmão. Só que depois que eu tô ressuscitado, eu não tenho problema com o diabo. Pastor, como não? Porque o diabo não pode vir aqui. O diabo não, porque eu fui transladado da potestade das trevas para o reino do seu
O diabo não pode vir no reino do seu amor. Não pode me tocar. É por isso que nós não podemos acreditar que homens possam nos amaldiçoar. Pastor, como assim? Irmão, porque nenhuma há para o cristão, hein? Que maldição você pode ter? Ai, pastor, lançaram um feitiço contra a minha vida. Você é maluco? É o que eu falo, irmão. Sabe qual é o problema? É uma igreja que é analfabeta biblicamente falando. E é muito. E isso, você perdoa? É que isso mantém membro. Irmão, o culto, 5 quintas-feiras seguidas, para Deus te dar um emprego. Não, irmão, vem um culto só que eu creio no emprego num culto. Fica tranquilo. Irmão, se você não dizimar, você vai ser amaldiçoado. Você tá maluco? Você dizima por medo? Aqui nem faça. Você dizima para Deus te dar algo? Nem faça, porque eu não vivo no Velho Testamento. Isso é lei. Na graça, a igreja aprendeu. Eu não dizimo para receber. Eu só dizimo porque eu não estou barganhando com Deus, eu faço por amor. É o texto de Hebreus, né? Que lá tomam dízimo os homens que morrem, mas aqui o dízimo testifica que o seu dízimo é a testificação de que para você Jesus está vivo. Não precisa levantar a mão não, é só dizimar, porque a sua mão não significa nada. Você levanta a mão para ônibus, pegou? Pegou? Levanta a mão para filho. O problema é que a minha alma acorda todo dia com 2 pensamentos: fazer a vontade de Deus e fazer a minha vontade. Eu vou pregar sobre isso qualquer dia. O problema é que nós acabamos nos tornando simuladores de uma vida. Vivemos um evangelho simulando a vida de Deus. Estamos simulando. Um evangelho humanista, omisso, me faz acordar todo dia com essas 2 vozes. Essas 2 vozes. Entenda, Deus quer que você tenha uma vida tal qual. Deus é teu pai, diga amém. Deus quer que você tenha uma vida tal qual, que quando você andar, as pessoas perguntem: caramba, quem é o pai dele? Ah, você não pegou. Você não pegou. Deus quer que você tenha uma vida, que você ande de uma maneira, irmão, que quando as pessoas olharem para você, eles perguntem quem é teu pai. Porque não é possível que na sua vida você tenha adquirido isso tudo sozinho. Você tenha vivido desse jeito. Você não tem um pai para ensinar, não tem um pai para derramar. É impossível. Deus quer que você ande. E quando você falar, as pessoas falam assim: rapaz, quem é o pai desse rapaz que eu nunca escutei nada parecido? De que família é ele? Que faculdade ele fez? Que curso que ele fez? Que é isso? Eles exalam a vida de Deus de uma maneira que eu nunca vi. Cheguei no culto, só escutei Cristo, estou perdido. Eu sou evangélico. Não, irmão, quem te chama de evangélico, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, na igreja, é a revista Veja. Para Deus, você é filho de Deus. Eu não faço parte de um número evangélicos do Brasil. Até porque tem dias que não é nem bom ser, que a gente só escuta besteira. Mas Deus me chama de evangelho. Deus me chama de filho. Deus quer que as pessoas perguntem quem é o pai dele. E é por isso que ele vai ajustar você. É por isso que ele vai disciplinar você. Passou você disciplinado? Vai. Porque um pai corrige o filho que... O pastor Ronaldo falou algo que a gente já tinha falado aqui nessa casa, mas do jeito dele ficou mais bonito. Porque ele falou tão simples assim, tão... Falou: irmão, você é filho de Deus? Amém. Então fica tranquilo que Deus vai te disciplinar. Porque Ele não quer que você viva desse jeito. E se você fugir da disciplina, tem todo um milênio para Ele disciplinar você. Eu falei assim, gente, pareceu poético, né? Fiquei até apaixonado, foi romântico, rapaz, disciplinado. Pareceu bonito. Porque se fosse a gente, Deus vai pegar você. Deus vai arrebentar você.
E se você fugir, ele vai te pegar no milênio. É porque o pastor já não é mais educado. O pastor Bruno, irmão, já dá na cabeça. Mas por quê? Porque ele quer que você se pareça com ele. É por isso que ele vai ajustando. E é exatamente o que ele falou que a gente tem pregado. Tem muita coisa que você acha que é o diabo na sua vida, mas é Deus ajustando você. E você está falando pro diabo sair, não tem diabo nenhum. Você está em Cristo, diga amém. Que diabo pode ter na sua vida? Não, calma aí. Você está em Cristo, diga amém. Que diabo você pode ter na sua vida? Não, vou responder até você entender. Você está em Cristo, diga amém. Que diabo você pode ter na sua vida? É por isso que você expulsa o diabo, ele não vai embora, porque não tem diabo nenhum. É Deus ajustando você, é Deus alinhando você, é Deus coordenando você, é Deus se colocando no prumo de filho. Não quero isso, não quero que ande com fulano, não quero que ande ciclano. Você começa a andar de errado, você começa a abrir de errado. É Deus. Agora, se você não está em Cristo, é melhor estar, porque aí pode ser diabo. Mas tem gente que prefere que é na mão do diabo que é na mão de Deus. Mas aí cada um com o seu problema. Aí, vai que é Deus. Não adianta fugir. Você é filho, diga amém. Existe ex-filho? Existe ex-filho? Então, irmão, o dia que você confessou Jesus e creu, fique tranquilo, é pro resto da vida. Ou Deus vai virar pra você e falar assim: você não é meu filho, não, vai pra junto do diabo. Você conhece esse texto? Não, nem eu. Nem o religioso conhece esse texto, só não prega. Pastor, você está dizendo então aquele pessoal que veio para a igreja, saiu da igreja e continua sendo filho de Deus? Irmão, tem um monte de filho de crente aí, continua entrando na casa drogado e continua sendo filho dos crentes, qual o problema? Agora, todo dia a mãe bota a mão na cabeça e fala: um dia você vai sofrer, eu vou te pegar um dia. É aquele pai, irmão, que o filho começa a fazer um negócio, ele fica longe e fala assim: eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Eu tenho um irmão mais velho, o Igor tá aqui, é meu sobrinho, tá grande. Eu tô ficando velho. E aí um dia, o meu irmão mais velho quis sair de casa. Eu era mais novo, eu era pequeno, ele tinha 18, 19 anos. Ele falou: eu vou não sei aonde. Aí meu pai falou: vai. Aí meu pai falou pra ele: se arruma então, você vai. Aí meu pai pegou um cabo de vassoura, ficou no corredorzinho. E eu acho que ele desistiu, largou o cabo de vassoura e falou: você vai. Mas eu vou te dar até as 10 da noite pra você voltar. Isso era 9 e pouco, acho. Aí ele foi. Brabo, né? Eu falei: meu irmão, ele vai embora mesmo, deu ruim. Meu irmão, 9h55 ele entra. Reclamando, murmurando. E se trancou no quarto. Vai nada. Esse é Deus esperando você tomar vergonha na sua cara pra ele tratar com você como ele tem que tratar. Isso é Deus te ajustando, falando: fica tranquilo, a sua hora vai chegar. Fica tranquilo, eu tô sentado no trono. Eu não levantei do trono pela pandemia. Vou levantar por causa da sua murmuração? A pandemia não me fez levantar do trono. Vou levantar por causa de você querendo reclamar que você não quer a sua vida do seu jeito? Eu comprei você, eu mando em você, eu sou seu Senhor e vou fazer o que eu quiser. Enquanto você não entender isso, fique tranquilo, você esperar. Tô no trono. É um recadinho para você pendurar na sua casa. Eu sei esperar. O problema... E pastor, por que eu não escuto isso desse jeito? Simples. É porque tem um monte de pregador que não pode pregar essa pregação, porque a vida deles não condiz com isso. Então eles se tornaram simuladores do que eles vivem, para que o povo viva como eles vivem. Se ele é arrogante, prega arrogância. Se ele é vaidoso, prega vaidade. Se ele é mentiroso, prega mentira. E como o povo não conhece nada, que cada dia seja mais burro, para que eles continuem pregando o que eles quiserem. Pastor, misericórdia. Irmão. Infelizmente, essa é a vida que nós levamos. Suas crises, seus achismos, suas vaidades só refletem o evangelho insolente que vocês querem levar. Números 21. Números 21, verso de número 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que não fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio desse vil pão. O povo era escravo, agora está livre reclamando, murmurando.
Essa é a igreja evangélica. O ex-traficante, o ex-cantor, o ex-drogado. O que é isso? Alguém que não morreu. Porque quem morreu não lembra da vida que tinha, irmão. Imagina ficar aqui contando. Não, porque quando eu era do mundo... Não, o que você tem a ver com isso? Fase negra da vida, ninguém quer lembrar disso. Não é testemunho não, isso é testemunho. Testemunho, irmão. Ah, mas Deus nos chamou como testemunha. Testemunha dele. Deus não quer que você testemunhe da sua vida. Deus quer que você seja testemunho dele. Ele fez isso, ele morreu por isso, ele fez aquilo. A murmuração, ela cria paredes para que você não saia do lugar. Você é filho de Deus, diga amém. Você é filho de Deus, diga amém. O problema é que todo filho de Deus opera da mesma maneira, por palavra. Então, quando algo sai da sua boca, é como Deus fazia. Fred, vem cá rapidinho. Eu sei que você aprendeu algo diferente na escola dominical, se você participou de uma, mas fazer o quê? Conta a Bíblia no argumento. Fica aqui na frente pra mim, olha pra lá. O que diz o texto de João? No princípio era o... E o verbo era... E o verbo estava com... Você quer ler esse texto? Abre João. Vira pro irmão que tá ao seu lado e fala assim: aqui nós somos uma igreja que a gente gosta de Bíblia. João 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele quem? O verbo. Eu repito. No princípio era... Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio não criou. No princípio não era princípio. No princípio era... Tá, eu repito. O Bereshit bara Elohim de João 1, verso número 1. O Bereshit, princípio, é Cristo. Porque ele é o princípio e ele é o fim. Não está dizendo que no princípio o tempo Deus criou as coisas. Diz que no princípio pessoa Deus criou as coisas. Porque as coisas não foram feitas por Deus, foram feitas por Cristo. Pastor, não concordo. Então pegando lá João verso 3, que tudo foi feito por ele. Porque no princípio era o verbo, o Deus e o verbo. O verbo era Deus. Deus não trabalha fazendo, Deus trabalha. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra se formou vazia, havia trevas sobre o abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus. Quando Deus disse haja luz, quem saiu? Cristo. Ah, você tem que pegar, irmão. Eu repito. Porque Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Então, quando Deus disse luz, Cristo sai. Quando saiu, houve luz. Porque tudo foi feito por Cristo. Pastor, não é assim, não tem problema. A gente lê o texto de Colossenses 1 também. Vamos ler. Para você sair daqui e rasgar aquela livrinho de escola dominical. Esse livrinho diz até que o Elias subiu numa carruagem de fogo. Vocês sabiam disso? O Elias nunca subiu numa carruagem de fogo. A carruagem de fogo separou os dois e ele subiu num redemoinho. Está escrito, o texto é claro. O Jacó também nunca segurou o anjo. Nunca. Porque a Bíblia diz que ele lutou com Deus. Mas tudo bem, isso é outra Bíblia. A minha deve estar errada. Diz o texto, verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. O primogênito de toda a criação. Verso 16. Porque nele... Quem é o primogênito? Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. O que há nos céus, o que há na terra, visível, invisível, trono, dominação, principados, potestades, tudo foi feito, criado por Ele.
É por isso que quando você morre, o seu espírito volta porque a sua origem é Deus. Tudo que morre volta para a origem. Quem fez as baleias? A água. Amém? É só ler Gênesis. Até o Samuel sabe disso. Esse dia com os amiguinhos teve uma brincadeira, falando: quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha? Ele falou: a galinha. Por quê? Porque nasceu do solo. A terra gerou a galinha. Os amiguinhos não entenderam, né? Eu sei que você tá rindo, mas um monte de gente não entendeu também. É porque o texto de Gênesis diz que os animais saíram de dentro da terra, irmão. É por isso que quando a galinha morre, ela volta E quando você morre, você volta para quem? Para Deus. Por quê? Porque você veio da onde? Porque a sua origem é o seu destino. Nós não estamos caminhando para o futuro, nós estamos caminhando para a origem. O que você fala hoje, você vive amanhã, porque você se comporta como Deus. Porque Deus tinha o Filho dentro, diga amém. Então tudo que Deus falava acontecia, sim ou não? Ué, deu ruim. Porque já não vivo eu. Ué, eu conheço outra pessoa que tem o Filho dentro também. Então tudo que você falar, fica tranquilo. Que é uma dinamite. Porque vai acontecer ou pro bem ou pro mal. Então toma cuidado com as suas falas. Toma cuidado com o que fala, com o que declara. Ai, meu casamento é um lixo. Fica tranquilo que ele vai se transformar num lixo. Ah, minha vida não presta. Fica tranquilo que ela vai se transformar no que não presta. Ah, eu não aguento mais o meu emprego. Fica tranquilo que você vai ser mandado embora. Ah, minha empresa não anda. Fica tranquilo que ela vai fechar. Passou que é isso? É, irmão. Porque tudo que você declarar, fica tranquilo que já vai se concretizar. Porque as suas falas são dinamites. Porque você opera com a mesma capacidade que Deus. Porque Deus operava com um filho que fazia as coisas. E você opera do mesmo jeito. Quem opera dentro de você é o Cristo. Sabe qual é o nosso problema? É que você, no intuito de exalar algo que não é Cristo, está matando a sua vida. Você é um Fórmula 1 andando por uma estrada que você está criando com a sua língua. Será que tem apelo hoje? Provérbios 18, abre aí. Abre aqui, tá aí. Provérbios 18, 21. Quero ler aqui. A morte e a vida estão no poder da sua língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim: a morte e a vida estão na sua língua. Tiago 3, 10. Abre aí. Obrigado, Thay. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça isto assim. Tiago 1. Acho que é 1, Thay. Tiago 3, de 1 a 3. Tiago 3, isso. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Se alguém não tropeça o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então a sua língua, se você refrear a sua língua, você vai refrear para onde vai. Então entenda, a sua língua, a sua fala vai criando um caminho que você vai construir ele. Agora, se eu conseguir frear a minha língua. 3. Ora, nós pomos freios nas nossas bocas. Nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e seguimos a dirigir todo o seu corpo. O que está dizendo o texto? É que se eu boto freio na boca do cavalo para obedecer ele, a maneira que você tem para obedecer a Deus é botar freio na sua língua. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: para de reclamar de mim. Para. Só se o seu marido não veio hoje, manda mensagem para ele agora e fala assim: ó, aprendi um negócio hoje. Irmão, sabe quando aquela mulher acorda com um cão?
Declara a bênção, fala: irmã, abençoada és tu entre as mulheres. Nunca te vi tão bela, nunca te vi tão formosa. Se ela gritar, você fala: quanta longanimidade. A situação ficou preta, você fala: nunca vi tanto dinheiro na minha frente. Por quê? Porque, irmão, você vai declarando, vai acontecendo, vai declarando, vai acontecendo. Não é o poder da... pastor, nós nos tornamos pessoas de declaração. Não, irmão, é que nós começamos a declarar tudo aquilo que Deus quer. Só que com essa mentalidade de servo, de escravo, não tem como. Não tem como. Sabe qual o principal empecilho da sua vida voar? A sua mente de escravo. Deus pôs em mim o Filho, amém? O Filho de Deus vive em nós, amém? Não para que eu sinta que eu sou filho, mas para que eu opere como filho, pense como filho, sinta como filho, viva como filho. O Moisés não entendeu algo que a gente entendeu. Abre lá em Êxodo. Esse texto é fantástico, irmão. Olha, eu tô com horário hoje, gente. Tô nem acreditando. Esse texto é um texto pregado, Êxodo 32, verso de número 33, verso de número 20. Se abriu, diga amém. Você tá lendo no telão, diga amém. Vocês são muito cara de pau, gente. Vira para esse irmão e fala assim: traz a Bíblia, irmão. Fala para ele: sabe por quê? Em breve as Bíblias serão reescritas e você vai ter que dar valor para sua Bíblia do jeito que ela é. Se tem um investimento que você pode fazer hoje, é comprar a Bíblia e deixar ela parada. Um dia você vai ter que usar ela, porque pode ser que em breve as inteligências artificiais reescrevam as Bíblias com terminologias que não condiz com a sociedade atual. Pastor, você acha que isso está longe? Não acho não, irmão. Isso não é Brasil não, isso é o mundo inteiro. Pastor, você acredita nisso? De todo o meu coração. Mas se você não crê, não tem problema. Continua no digital, que já ele muda a sua versão. 33, verso 20. E disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor a Moisés: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Penha é rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda na rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. O que aconteceu? Moisés queria ver Deus. E Deus falou assim: fica atrás da rocha. Essa rocha tem uma fenda, um corte, uma fissura. E eu vou fazer o seguinte: quando eu passar, eu vou botar a mão. E quando eu tiver passado, eu vou tirar a mão e você verá as minhas. Eu consigo acreditar que nesse momento o Moisés conseguiu escrever o passado que ele não viveu. Eu repito até você que é espiritual entender. Porque o passado poderia de alguma maneira estar nas costas de Deus. E Moisés tem enxergado isso, mas você não acredita, não precisa dizer. O importante é que Moisés conseguiu ver a Deus pela fenda, fissura da rocha. Então quer dizer que pela fissura de uma rocha, eu talvez conseguiria enxergar Deus, amém? Mas o Novo Testamento vai dizer, a minha Bíblia é sua, que a rocha é... você não entende. E a palavra vai dizer que Jesus apanhou tanto, que não se abriram cortes nas costas deles. Diz a sua Bíblia, a minha, no original, que era como se fosse um só corte. E a palavra vai dizer, no Novo Testamento, que eles transpassaram Jesus. A fissura. Só que agora, nós passamos através de Jesus.
porque os nossos pecados estavam naquela cruz. E o véu foi rasgado, isto é, o seu corpo. Uma fissura no seu corpo. É por isso que o texto de João vai dizer que ninguém viu a Deus, mas quem vê o Filho, vê o Pai, porque o Pai e o Filho são. Porque só tem uma maneira de ver o Pai: vendo o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Porque o Moisés pôde ver através da fissura da rocha, mas nós passamos por essa fenda. O Moisés, Deus botou a mão, o Jesus puxou a nossa mão. O Moisés, Deus colocou a mão e falou: não está no tempo ainda, você vai ver só eu passar. Aí o Jesus falou: não, você vai passar é comigo. Você me dá a mão, você vai ser crucificado comigo e você vai ressuscitar comigo. Porque se eu e o Pai somos um, nós vamos ser um nele. E o judeu ficou doido quando viu Jesus crucificado. Apaga essa luz aqui pra mim, que eu quero botar um negócio pra você ver. O judeu ficou doido. Doido. Kel, vem pra cá. Doido. Porque quando ele viu Jesus crucificado, eles fizeram uma placa e botaram em cima. Bota aqui pra mim, Thay, a placa. Isso. Essa era a placa que estava em cima. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ok? Amém? Só que para você, essa placa é básica. Você tem que lembrar que o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Então quando eles viram da direita para a esquerda escrito, para você não é nada. Mas para o judeu tem um problema ali. E esse é o nível de revolta. Porque o Jesus falava que ele e o Pai são um. O Jesus falava: quem vê a mim vê a Deus, eu sou filho de Deus. Mas quando eles viram isso, o coração se encheu de medo, de revolta. Por quê? Bota outro texto aqui, Tainara, por favor. Porque ao você pegar a primeira frase de cada letra que eles penduraram, dá o tetragrama Yahvé. Quando eles olharam, falaram: meu Deus, nós crucificamos o próprio Deus. Aquele Deus que manifestava era estar crucificado. Para você, quando olha, você não vê nada. Mas quando eles olharam, eles viram a vida. Eles mataram. E eu preciso entender hoje o que nós queremos de uma igreja. Pode deixar, tá aí. O que nós queremos hoje. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ainda que morra, viverá. Jesus também disse em João 14, verso número 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não tem uma vida, ele é a vida. Ele diz também em João 8, verso número 2: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá luz e vida. Pastor, o que é ser filho? Ser filho de Deus é portar a vida do filho, é operar na vida do filho. E eu vim pregar sobre isso hoje. Eu quero que você saia com a vida do filho. Sabe por quê? Eu não quero que você tenha a sua vida, eu quero que você opere na vida dele. Irmão, não importa como você chegou hoje, não importa se sua vida está despedaçada, o que Deus está declarando sobre nós é: para de buscar a sua vida, você tem a vida dele. Para de buscar os seus interesses, nós precisamos operar na vida dele. Querido, que a sociedade precisa de uma igreja que opere na vida do filho. Chega de uma igreja que escuta de vida, mas vive morta. Chega. Sabe por quê? Porque o que está matando a sociedade não é a sociedade, é a igreja, que onde deveria ter vida só tem morte. Eu estou cansado. Eu tenho falado isso com a pastora. Eu tô cansado. Cansado de quê, pastor? Tô cansado, irmão, de ver gente morta dentro da igreja. Tem o nome, mas não tem a vida. Eu tô cansado. Eu tô cansado de pessoas escutarem essa mensagem e falarem: eu não consigo sair do sistema. Irmão, a igreja não é um sistema, é um organismo.
porque é o organismo do corpo de Cristo. A igreja não é um sistema, não é um sistema de impérios. A igreja é um organismo vivo. A igreja opera na vida do Filho. Eu estou cansado. Eu estou cansado de pessoas mortas, presas, aprisionadas por um sistema.